Já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus aqui faz de novo o teu povo. Ama-te mais uma vez, de novo, faz de novo o teu povo. Ama-te. Eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia. Está muito alta. Vou te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 40. Salmo de número 40. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Salmo 40. Do verso 1 ao verso 4. Rendemos-te graças, Senhor, por essa manhã de domingo. Rendemos-te graças porque o Senhor nos dá essa alegria de estarmos na comunhão dos nossos irmãos, louvando e bendizendo o teu santo e precioso nome. Obrigado pela tua palavra escrita para nossa orientação. Obrigado pelos louvores que cantamos, porque é fruto de um coração adorador. Aceita o nosso culto, Senhor. O que fazemos aqui é fruto de uma vida diária na tua presença. E nos colocamos hoje diante do teu altar para celebrar tudo que tu és e tudo que tens feito por nós. Consagramos este culto a ti, porque o desejo do nosso coração é que cada movimento que fizermos aqui nos leve para mais perto do nosso Senhor. Ser com aqueles que estão chegando, Pai, que cheguem guardados por ti, e que todos tenhamos uma alegria nova de estar na tua presença nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Salmo 40, do verso 1 ao verso 4. Vamos ler juntos? Assim diz a palavra do Senhor. Esperei, ele se inclinou para mim
e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. O texto deixa claro para a gente que Davi passou por um momento de aperto. Davi passou por um momento que incomodava a sua alma. E ele entregou tudo diante do altar do Senhor. E aqui ele está no momento de celebração. Ele está dizendo: valeu a pena confiar no Senhor. É bom louvar a esse Deus que não nos desampara em momento algum. E esse eu queria que fosse a força do nosso louvor, que nós não apenas cantássemos, mas que sobrebrutasse de um coração que de verdade acredita, confia e vive diariamente as promessas do Senhor. Vamos louvar esse Deus precioso. A paz de Cristo, igreja. Bom dia a todos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Glória a Deus. Convidar você a ficar de pé. Vamos celebrar o nosso Deus nessa manhã com alegria. Nós te louvamos, Senhor, por mais um dia na tua presença, na tua casa. Santo, santo, louvado seja Deus.
majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos lavou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos lavou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a te celebramos, com ações de graça, canções de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos lavou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a te celebramos, com ações de graça, canções de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a te celebramos, com ações de graça, canções de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar. As trevas trouxe nos traz sua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a te celebramos, com ações de graça, canções de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a te celebramos, com ações de graça, canções de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Alô? Alô? Irmãos queridos, nós continuamos, né? Na nosso novo arranjo. Eu tenho ouvido, né? Acho que todos, né, temos acompanhado o avanço dessa vacina, porque, pelo que eu entendi, tem dois caminhos, né? Ou a vacina é descoberta, ou todo mundo fica contaminado. E aí, depois que ficou contaminado, já está... eles chamam de imunidade de rebanho, né? Eu prefiro a primeira opção, né? Que a gente resolva a questão pela vacina, porque... Lucas, abaixa um pouquinho, por favor. Porque a questão... Tem muita gente que não tem boa imunidade e numa situação como essa não volta, né? Eu mesmo tenho um primo mais novo que eu, que está com 30% do pulmão comprometido por conta dessa situação, e a gente não pode visitar, esse isolamento absoluto, como a gente tem ouvido na televisão. Mas enquanto nós vivermos essa realidade, esse vai ser o quadro que nós vamos enfrentar, né? Você vem aqui e precisa ficar de máscara, e não pode tirar. Tem a temperatura, tem um alquinho para passar ele na mão. Poxa, pastor, você fala isso todo domingo? Irmãos, a gente precisa lembrar, porque às vezes tem gente que esquece.
entendeu? Tem gente que entra direto e aí o diácono tem que ir lá, fala assim, meu irmão, minha irmã, temperatura e tal, porque se chegar a 38 graus, não é recomendável você ficar aqui entre nós, entendeu? Essa é a orientação dos órgãos de saúde. Ah, mas eu preciso botar álcool gel. E tem gente que fica bravo, né? Eu almoço num self-service e lá na entrada tem sempre alguém com a pistolinha e com o álcool para dar uma borrifada na mão. Rapaz, as pessoas ficam bravas, cara. Porque assim, você vai na farmácia, bota o álcool na mão. Aí você vai comprar, sei lá, um brinquedo para o seu filho. Você entra na loja, bota o álcool na mão. Aí você vai almoçar, bota o álcool na mão. Mas a coitada que está ali não sabe que você passou o álcool na mão 10 vezes, né? Ela só está fazendo aquilo que é obrigação dela. Não está fazendo nada de errado. É por isso que nós temos o álcool ali e pedimos para que você, aqui geralmente você vem de casa, né? Ah, mas eu estou com a mão suada. Mas é necessário. É um cuidado com você e um cuidado com os nossos irmãos também. Outra coisa, se você está com muito calor e precisa sair para beber uma água, você bebe uma água e volta, mas entrou aqui, pum, coloca a sua máscara, né? Eu estou sem máscara e o pessoal do louvor está sem máscara porque eles precisam cantar e eu preciso falar com vocês. Agora, tão logo isso acaba, a gente coloca a máscara de volta. É imprescindível, tá bom? E aquela última informação, nós não temos prazo definido para que isso acabe. Eu sei que isso não é bom para todos nós, mas pior é nós vivemos numa situação onde muitos são contaminados, né? Conversa com a Keila, que a Keila vai te dar uma visão bem clara do que é viver essa situação de contaminação, porque ela passou por isso, né? E passou bem mal. Graças ao bom Deus, se recuperou. Mas então, irmãos, paciência, porque o momento inspira cuidados, tá bom? Outra coisa, nós estamos fazendo a campanha para angariar roupas, utensílios, né? Eu chamo lá em casa a minha mulher de penduricalho, mas as mulheres gostam de chamar de utensílios, né? Brinco, cordão, essas coisas para o nosso bazar. Ontem a minha mulher ficou horas limpando brinco, limpando cordão, botando lá, encaixando no lugar para ficar bonitinho na hora de entregar. Comprou saquinho plástico para colocar dentro do saquinho plástico para entregar. Cara, um cuidado assim impressionante. Ela é muito caprichosa. Não é você minha esposa não. Então assim, e o bazar vai acontecer semana que vem, não é isso? Sábado que vem, e eu esqueci, 10 horas. 10 horas? Tá aí, né? Sábado que vem, 10 horas, não é isso? É isso aí. Aqui na igreja. Então, pastor, no bazar eu vou precisar vir de máscara? Vai, não tem jeito. Se você não vier de máscara, você não vai poder entrar e ainda vai poder ver. E tem muita coisa boa aqui, muita coisa boa mesmo. E assim, irmãos, avisem para os seus amigos, avisem para todos. Assim, o bazar tem preços muito interessantes, muito atrativos, mas não é de graça, entendeu? Porque tem gente, algumas pessoas que pensam, eu vou lá no bazar porque vou levar um carrinho de mão para vir com um monte de compra com R$1. Não é assim que funciona. As roupas são dadas e o dinheiro angariado é para ser investido na obra de Deus, tá bom? Tudo aqui é dado com cuidado. Eu separei umas roupas, rapaz, a gente vai ficando mais velho, vai engordando, né? Tem uma camisa que eu gosto, uma camisa que eu gostava demais, mas eu botava, parecia um garotinho, sabe? Ela ficava pequenininha, curtinha assim. Aí eu falei, cara, não vai ter jeito, vou ter que dar. Ou eu dou ou emagreço. Não estou podendo fazer exercício. O médico proibiu, então vou ter que dar roupa. E aí fui dando, minha mulher deu, minha filha também viu logo que ela podia dar. E veja lá no seu armário se tem alguma coisa que você não usa mais. Da última vez até sapato eu doei. Essa vez eu estou sem sapato, só tem que ser feito para a glória do Senhor. Sábado que vem, 10 horas da manhã, aqui na igreja, no nosso bazar. E nós continuamos também com a nossa campanha da Cesta do Amor, tá bom? Você que está aqui, você que está aí nos assistindo, todos podem doar, todos devem participar, né? Uma vez por mês,
no último domingo do mês, nós temos nos reunido aqui na igreja para formar as cestas. Então, você que está sentindo no coração o desejo de participar, você pode fazer isso através da doação de mantimentos, através da doação financeira, né? A conta da igreja está aparecendo aí na tela da internet. Você que da igreja tem a conta, e você só depois avisa, né? Eu doei tanto para a Bolsa do Amor, para a gente poder, né, colocar esse dinheiro no fim que ele foi destinado, né? Porque se a gente não souber que você ofertou para a Bolsa do Amor, entra como oferta comum da igreja, tá ok? E essa é assim como nós não temos prazo para voltar à nossa normalidade, nós não temos prazo para abençoar os nossos irmãos, né? Nós não ajudamos, irmãos, por obrigação, nós ajudamos por dever de ofício. A igreja está aqui para abençoar, né? Jesus abençoou a multidão com alimento 2 vezes, e ele sabia que muitos daqueles que ele estava alimentando não continuariam com ele, né? Jesus não alimentou e falou assim: domingo todo mundo na igreja. Ele alimentou, segue ir nesse espaço. Então, o que nós podemos fazer, nós vamos fazer com alegria. E com alegria também, eu quero te convidar a participar do ofertório. A palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Alegria é o sentimento que deve brotar no nosso coração ao participar do ofertório. Nós temos passado, irmãos, momentos financeiros delicados. O momento financeiro é bem delicado mesmo. Nós, enquanto igreja, temos sido ricamente abençoados pelo Senhor, mas coloque no coração de Deus, seja generoso no seu coração, seja generoso, para que a igreja possa fazer cada vez mais. Mas o momento é difícil. Eu entendo, é difícil mesmo, mas a matemática de Deus, mais tem quem mais dá, tá bom? O último aviso antes do Márcio passar com a salva é que nós temos às 5h30 a nossa live de música, né, com a Arina e com o Felipe, é no YouTube. Você coloca lá Igreja Presbiteriana do Sinai e vai aparecer lá, né, a nossa live às 5h30, de 5h30 até 6h15, 6h20. Acabou a live, começa a nossa escola dominical. A nossa escola dominical é no Google Meet, né? O link vai pelo nosso grupo de WhatsApp aqui da igreja, mas vai também para o Facebook. Quem está aqui nos ouvindo pode assistir também clicando lá pelo nosso Facebook, Igreja Presbiteriana do Sinai. Também vai achar o caminho lá para poder. Nós estamos estudando o livro de Romanos. Hoje é o capítulo 7 do livro de Romanos. Vamos ofertar, irmãos. Deus ama a quem dá com alegria. Enquanto nós louvamos, você é convidado a participar com alegria do ofertório. Tua palavra
em meio a um deserto, como orvalho, como orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, pra que o doente tenha onde segurar. Quero fazer valer tua palavra em mim, pra que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor, tu és Senhor Jesus. São tempos difíceis, igrejas, tempos de esfriamento, tempo em que as pessoas, por não estarem tão próximas do corpo, por não estarem muitas vezes indo aos seus cultos e igrejas, têm abandonado a palavra, têm se distanciado da comunhão com o Senhor. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e que esse esfriamento não seja vivido em nosso meio, não seja vivido em nossos lares, em nossas famílias. Que a tua palavra seja o alicerce das nossas casas, das nossas famílias, seja a luz, seja a água, seja alimento que nos renove, que nos sustente e que nos faça ir em frente, que aqueça o nosso coração e que seja testemunho para todos que conhecemos, para todos que nos conhecem, seja de longe, seja de perto. Que a tua palavra, Senhor, vivifique as nossas vidas e outras vidas através de nós, por tua infinita graça e misericórdia, Jesus. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde segurar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor, tu és. Amém. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de poder fazer parte da igreja do Sinai. Te louvamos pelo privilégio de poder devolver ao Senhor um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. O que nós fazemos não é por medo ou por troca, mas o sentimento é amor, é alegria. É saber que o que fazemos, Pai, fazemos para o louvor da Tua glória, fazemos para a expansão do Teu reino. Dá sabedoria àqueles que estão administrando os Teus recursos, para que cada vez melhor esses recursos sejam colocados em prol da expansão do Teu reino. Obrigado, Pai, pela igreja tão fiel que o Senhor tem nos dado. Te louvamos no nome santo de Jesus. Amém. Gente querida, nós terminamos o mês de setembro. Nossa, ficando velho. E estamos começando o mês de outubro. E outubro é o mês da reforma. Eu estava lá em casa me lembrando daquela movimentação que nós fizemos aqui para a ida ao Rio Centro. Vocês lembram, irmãos? Eu me lembro da camisa que eu comprei da Cleia, tenho até hoje. E eu fiquei impressionado, que já se passaram 3 anos. Pensa nisso, só ontem. Assim, 3 anos. E nós vamos, no mês de outubro, dar uma passada em alguns pensamentos da reforma. E aí você pode pensar, mas por quê? Porque triste é a igreja que caminha sem lembrar das suas raízes. Triste é a igreja que caminha sem saber de onde veio e o que a formou e qual é o seu fundamento. E eu queria que você prestasse atenção, nós vamos passar o teaser do mês de setembro para você ver.
Então, no mês de outubro, nós vamos caminhar nessa perspectiva de qual é o solo que fomos plantados para chegarmos aqui até hoje. Antes, eu preciso lembrar a você, você deve estar vendo, né? Nós não temos a mesa da ceia preparada aqui atrás, porque nós temos comprado os elementos. Não sei se você já deve ter reparado. O copinho, ele vem vedado, né? E, na verdade, não é pão. Rapaz, eu não sei o que é aquilo. Tipo um biscoitinho, né? Água e sal. Pequenininho. Já vem partido e já vem separadinho em cima do cálice. Só que nós não achamos para comprar. E como o momento, ele inspira cuidados, irmãos, nós achamos mais prudente deixarmos para a semana que vem. Ok? Essa semana nós vamos correr atrás de outros lugares, ou de alguém que faça também, e vamos, com a graça de Deus, realizar a nossa ceia no domingo que vem, tá bom? Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler do verso 14 ao verso 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso 17. Senhor, a Tua palavra, ela é escrita para a nossa orientação. A Tua palavra é santa e tem como desejo nos fazer perceber qual é o caminho que devemos trilhar para agradar o Teu coração, para sermos bem-sucedidos e termos paz. Ilumina nossa mente já a partir da leitura do texto e fala, Senhor, a cada um dos nossos corações, que estejamos com os ouvidos atentos, Pai, desejosos de nos assentarmos para ouvir a Tua doce voz. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso 17. Acompanhe comigo a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo falando a Timóteo aqui. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, eu servi o exército, foi muito bom. Eu servi em tropa lá em Deodoro, 20º Batalhão Logístico Paraquedista. E existia um campeonato da brigada, que era um campeonato de orientação. O que é isso? É dando eu não me lembro exatamente o nome, mas é uma carta cartográfica, alguma coisa assim. Desculpa se eu estou falando algum exagero, mas dado uma carta, e ali são dados alguns pontos. E você tem que ir de um ponto para o outro, porque cada ponto vai te dando uma pista para você ir para o próximo ponto. Só que o terreno é gigantesco e super acidentado. Uma vez eu pedi para o meu comandante de companhia, falei assim: comandante, deixa eu ir com eles, isso deve ser muito interessante. Ele riu e falou assim: cara, você vai a primeira e nunca mais vai voltar. Acertou na mosca. O cansaço para fazer aquilo é uma coisa absurda. Porque, por exemplo, um ponto está aqui. Só para que você tenha uma ideia, a Alameda, desde o início ali da ponte até o final aqui na Igreja Batista do Calvário,
tem 2 quilômetros, 2,5 quilômetros mais ou menos. Só para você ter uma noção da distância de um ponto para o outro. É muito grande. E o terreno muito acidentado, você passava por dentro de charco, passava no meio de bambuzal, você tinha que passar no meio de arame farpado, subir e descer morro. Quando acabou o exercício no final da tarde, eu estava moído. E a única ferramenta que é dado para você se orientar naquele terreno é a bússola. Se a sua bússola estiver descalibrada, ou se você perder sua bússola, você está literalmente perdido. Porque você não sabe aonde é a saída e você não sabe como sair dali. Nessa analogia, eu queria que você entendesse, como eu falo para vocês aqui rotineiramente, a Bíblia é a bússola que aponta a direção, que a palavra de Deus aponta, mostra para a minha vida e para a sua. A Bíblia é a bússola que diz assim: olha, Deus quer a sua vida para aquela direção. E a carta são esses terrenos mais tempestuosos que nós atravessamos, momentos de dificuldade, momentos de alegria, momentos de dúvida, momentos de medo, momentos de insegurança. Eu não sei o que tem depois desse morro. E qual é a profundidade desse charco? E se eu for cortado por esse arame farpado, será que eu vou pegar tétano? Nós não sabemos, são muitas perguntas sem resposta. Mas uma bússola correta nos faz chegar ao lugar seguro, ao destino certo. E aí, parece chover no molhado, né? Porque a gente olha para essa realidade e pensa assim: poxa, mas será que é necessário nós falarmos a respeito da palavra de Deus? Hoje ainda é necessário? Irmãos, por mais que a Bíblia seja publicada, por mais que a Bíblia seja ainda hoje o livro mais publicado do mundo, se nós verdadeiramente lêssemos a palavra, se a palavra verdadeiramente fosse vista em cada um dos crentes, dos discípulos de Jesus, irmãos, a história da nossa nação já era completamente diferente. Completamente diferente. E o texto mostra para a gente, Márcio, acende aqui, por favor. E o texto mostra para a gente o que faz a Bíblia ser algo diferente. Diz aí no verso 16, se não me engano, exatamente, que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Inspirada por Deus, a palavra no original dá a ideia de sopro, de vento. Como se, ao manusear a Bíblia, nós pudéssemos sentir literalmente o sopro de Deus. Como se, ao ler a Bíblia, ao ouvirmos a palavra de Deus escrita, Deus estivesse soprando nos nossos ouvidos a sua vontade. É muito maravilhoso isso, né? E a gente olha para esse texto e percebe um pastorzão, Paulo, falando para o seu discípulo, Timóteo: Timóteo, você vai pegar o seu primeiro pastorado. Paulo está ensinando Timóteo a ser pastor da igreja de Éfeso. E ele vai falar para Timóteo assim: você é um menino. Vai ter gente querendo mostrar para você outras realidades. Vão aparecer sonhos, propostas, projetos maravilhosos. Mas fica firme na palavra, menino. Ouve o sopro de Deus, porque é Ele que vai guiar a igreja, vai caminhar a tua vida, dirigir a tua vida por um caminho absolutamente maravilhoso. E a Bíblia, irmãos, é isso, ela nos faz ouvir a voz de Deus e nos apresenta Jesus Cristo como Senhor da história, como Messias esperado, como Salvador da nossa vida, como exemplo a ser seguido, como nosso irmão mais velho. Mas
nós precisamos lembrar que é o sopro do Espírito Santo de Deus na palavra que faz com que essas informações não apenas gerem conteúdo, mas transformação de vida. É isso que a Bíblia tem como principal razão de ser. Ela quer que eu e você nos tornemos pessoas como Jesus. Por isso ela nos orienta. Mas ao mesmo tempo, diz o texto, Paulo falando, cara, ela também vai te repreender. E repreensão aqui é um sinal de, como uma orquestra que tem um instrumento que desafina, sabe? Ou então você está ouvindo um violino tocar, um instrumento só tocar, de repente ele dá aquela desafinada, que mesmo eu e você, a gente não sendo profundo conhecedor de música, aquilo dá uma agonia no nosso ouvido. A repreensão é quando a gente dá essa desafinada na vida. É quando a gente está caminhando, olhando para Deus, e de repente tem alguma coisa que agrada aos nossos olhos. E a gente diz assim, por que não? Por que não? Cara, eu fiz aqui tudo que era vontade de Deus, por que eu não posso me dar um agrado? Por que eu não posso me dar um agrado? E a gente faz aquilo que agrada os nossos olhos, e aí dá aquela desafinada, porque há muitos caminhos para os homens que parecem bons, mas ao final são caminhos de quê? De morte. Caminhos de morte. Irmãos, eu já falei para vocês aqui e repito, se o diabo aparecesse para a gente, vermelho, chifrudo, com rabo de cavanhaque, todo mundo corria dele. Ele não aparece dessa forma. Ele aparece como uma oportunidade de emprego. Ele aparece como uma namorada maravilhosa. Ele aparece como um convite para você para o lugar que vai te fazer. E você... Porque a intenção é fazer com que seus olhos brilhem. A intenção é fazer com que a sua mente seja catapultada para distante da presença do Senhor. E te seduzir. E seduzir os seus olhos. Por isso que nós precisamos constantemente ter os nossos olhos cravados na palavra de Deus. E é interessante, porque à medida em que nós lemos, à medida que nós nos tornamos mais íntimos da palavra de Deus, uma expectativa é gerada. A expectativa de nós nos tornarmos pessoas melhores. Porque o desejo do Pai é que nós sejamos pessoas como Jesus. Ele enviou Jesus para servir o exemplo, servir de exemplo, para apontar o caminho. E Deus é tão maravilhoso que deixou isso escrito, para que a gente não se desviasse do caminho. Mas ainda assim, a gente é bom nisso, cara. O apóstolo Paulo fala, né? O bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, e o apóstolo Paulo foi que falou isso. O homem que viveu na presença de Deus. Por isso é que a palavra tem que estar sendo mergulhada no nosso coração constantemente. Por isso é que nós temos que não apenas ter um cuidado de ler diariamente, mas de meditar. E eu vivo falando para vocês aqui, irmãos, nós lemos a palavra meditar como se fosse sinônimo da palavra orar. Não é. Medita na palavra de Deus de dia e de noite. A Bíblia nos ensina isso. Meditar é ter um tempo separado durante todo o dia para voltarmos à palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu trabalho o dia inteiro. Sim, meu irmão, mas você pode tirar durante o seu dia de trabalho 3 minutos. 3 minutos para meditar na palavra de Deus. Faça isso de 3 a 4 vezes durante o dia. Porque enquanto você está trabalhando, você é sugado pelas responsabilidades. Enquanto você está nos seus afazeres, você é sugado pelas demandas que aqueles afazeres exigem de você, sejam eles quais forem.
E quando a gente está focado naquilo, toda a nossa atenção está voltada para aquilo. E muitas vezes nós nos iramos ou tomamos decisões equivocadas porque estamos no calor de um momento ou porque estamos sendo lentamente levados pelo dia para longe da presença de Deus. E essas meditações diárias vão toda hora nos trazendo para a presença do Senhor. Vão fazendo com que a gente ouça a voz dele. Vão fazendo com que o Espírito manipule a nossa mente, os nossos desejos e nos tragam de volta para a presença de Deus. E aí o texto fala de algo muito interessante, que nós seremos treinados para a justiça de Deus. Porque tomaremos decisões baseadas não naquilo que achamos correto, mas baseado naquilo que a palavra de Deus foi literalmente penetrando em nossos corações. Nós seremos transformados pela palavra de Deus e seremos transformados com uma finalidade, e o texto deixa claro para a gente: nós seremos transformados para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Paulo fala para o menino: rapaz, serão muitas demandas no seu ministério. E Paulo está falando isso para mim e para você. Jussara, Rosane, João, Eliette, Felipe, Márcio, Reginaldo, vão ser muitas demandas para a sua vida. Haverá questões grandes e pequenas. Haverá decisões simples e haverá decisões profundamente complexas. Haverá dias fáceis e haverá dias que vão roubar de você o sono. Em todos esses momentos, Paulo diz: ame a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai te habilitar a encontrar o caminho certo e vai te levar nesse caminho. Ele não disse que o caminho era curto e nem disse que o caminho era fácil. O que ele disse é que Deus nunca abandonaria e que mostraria para ele o caminho certo. E aí, até aqui nós estamos fazendo uma análise do que Paulo falou para Timóteo, certo? Não há muito o que discutir a respeito disso. Mas hoje, 4 de outubro de 2020, como a Bíblia é relevante para nós hoje? Nós precisamos lembrar, irmãos, do porquê de ter havido a ruptura, o nascimento da igreja protestante. Historicamente, até o início do século XVI, havia uma igreja só, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí vieram os pré-reformadores, Savonarola, John Hus, e esses caras começaram a mostrar para os líderes e para a igreja do seu tempo que a igreja estava tomando decisões absolutamente equivocadas e fora da presença do Senhor. E o tempo da plenitude de Deus foi quando um monge, um homem de Deus, doutor em teologia, Martim Lutero, se levanta e diz: está errado. E apregou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, e aquilo ali é um marco histórico do racha da Igreja Católica. E uma das questões que a igreja discordava frontalmente é que Roma reivindicava uma estrutura onde a autoridade era dividida em 3 partes: a Bíblia, a tradição e o magistério. O magistério era exercido pelo Papa. O Papa, como era um homem santo, como é considerado um homem santo,
as suas palavras são consideradas palavras santas e devem ser obedecidas também como regra de fé e prática. E aí vem a igreja reformada e rompe com isso. Rompe e diz: não, nós caminhamos numa outra direção. Nós vivemos numa perspectiva onde a única regra de fé e prática que conhecemos é a palavra de Deus. E aí a história você conhece, a igreja racha, quebra, só que a igreja católica não se dá por satisfeita e inicia um movimento histórico conhecido como Contra-Reforma. Até aqui eu estou falando de história. A Contra-Reforma teve o seu momento mais vigoroso no Concílio de Trento, que foi lá em 1565, se eu não estou enganado. E a ideia era literalmente, 1563, de 1545 a 1563, a ideia era literalmente apagar o fogo da reforma. A ideia era calar a boca dos baderneiros. E em resposta a essa atitude da Igreja Católica, os evangélicos lançaram, os protestantes lançaram uma nova teologia que foi conhecida como teologia protestante. E daí surgiram essas 5 solas, que veio algo em torno de 100 anos depois da Reforma. Sola Escritura, sola Fide, sola Graça, sola Cristo, sola Deo Glória. Só a Escritura, só a graça, só a fé, só o Cristo, só a Deus toda a glória. Esse pensamento teológico nasce para fortalecer esse pensamento vigoroso da teologia protestante, de buscar exclusivamente na presença de Deus e apenas na palavra do Senhor a orientação para diariamente conduzir a nossa história. De novo, qual é a importância disso para a gente hoje? Qual a importância disso para a gente hoje? Esses homens, irmãos, não negociaram a palavra de Deus. Lutero foi colocado diante de negar o que você está falando. Sua vida é poupada. E ele diz: eu sou escravo da palavra de Deus. Eu não posso fugir à minha consciência daquilo que a palavra me ensinou como certo. No século XX nasceu um argelino radicado na França chamado Jacques Derrida. E Derrida lançou como talvez a mais importante pedra do seu pensamento o que ele chama de desconstrução. Talvez você nunca tenha ouvido falar nele, mas com certeza o pensamento dele bate na tua porta todo dia, sem a menor dúvida. Porque ele entendia o seguinte: não existe mais absolutos. Semana passada nós falamos a respeito disso, lembra? Foi semana passada? Acho que foi. Que até o século XV, quem dizia o que era certo era a igreja. Com a Revolução Industrial e o Iluminismo, a razão começou a dizer o que era certo. E Derrida diz o seguinte: não tem certo e não tem errado. Porque se nós não temos mais absolutos, nós podemos admitir todo tipo de verdade. E a gente olha para isso e percebe o seguinte: diante dessa perspectiva, a palavra de Deus não é mais a única palavra, ela é mais uma. Esse pensamento tem a ideia de tornar a palavra de Deus tão importante como qualquer outra filosofia. Essa perspectiva coloca a figura de Jesus Cristo tão importante quanto a de Buda ou a de Gandhi. Foram pessoas que ajudaram e que foram pessoas de bom coração, pessoas que ajudaram os outros, somente isso. E a gente vê que nesse prisma muita gente boa embarcou. E não é que essas pessoas, ou gente que surfa nessa onda, não
se apegue a Deus, não é que eles não tenham Deus em vista, não é que eles não caminhem com Deus. Só que o Deus, nessa perspectiva, ele é mais flexível, entendeu? Ele releva mais as coisas, porque a coisa não é assim tão a ferro e fogo como a palavra nos ensinou. E muitas igrejas, irmãos, e muitos bons pastores, para contextualizar a palavra, venderam alguns valores fundamentais, as raízes que criaram a nossa história, em troca de uma igreja cheia, em troca de se tornarem conhecidos, em troca de se tornarem populares, em troca de terem a oportunidade de, de serem seduzidos, como eu falei para vocês, de terem um bom salário, de terem um trabalho em televisão, em rádio, e começam a pregar um evangelho que seja mais agradável aos seus olhos, uma palavra que atraia cada vez mais pessoas e que não chame as pessoas tanto à responsabilidade, afinal de contas os tempos são outros. Eu peguei na internet, eu vou ler para você, é uma igreja, e ela se chama uma igreja cristã, o nome eu não vou dar por questões éticas, e ela se apresenta da seguinte maneira, preste atenção: pregamos o evangelho inclusivo a todos, seja lésbica, gay, hétero, agênero, trans, não binário ou outra nomenclatura. Sorria, Jesus te aceita. Mas à frente ela diz que não é uma igreja gay. Eu peguei apenas esse exemplo, porque esse exemplo é claro para a gente, não é? Romanos capítulo 1 fala a respeito disso, da perversão das pessoas mudando a forma de se relacionar uns com as outras. Mas e quando você se relaciona com Deus só quando você está com um problema financeiro? E aí diz o seguinte, vem na quarta-feira, que é a quarta-feira, a oração ou é o culto que vai fazer com que você fique rico. Ou se de repente seu problema é um problema conjugal, e fala assim, problema conjugal é sexta-feira. Vem na sexta-feira que nós vamos desatar o nó da sua vida. Mas há necessidade sempre de você investir alguma coisa e dar uma graninha para ajudar, afinal de contas nós estamos ajudando você também. E torna a religião um grande mercado. E os pastores se tornam grandes empresários da fé. E eu vi uma entrevista de um pastor na televisão há uns anos atrás, quando seu patrimônio estava sendo questionado, ele disse, é um absurdo que estão falando a meu respeito, talvez seja um dos pastores mais famosos no Brasil hoje. E essa entrevista é uma entrevista bem antiga. E ele disse, isso é mentira, o meu patrimônio ele gira no máximo em torno de 6 milhões. Na hora eu pensei assim, caramba, 6 milhões é pouco? 6 milhões é pouco para alguém que vive de pregar o evangelho, para alguém que vive de transmitir a verdade do Senhor. Aí isso é falado com uma certa naturalidade, você entendeu? A grande verdade é que muitas vezes a gente olha para essa realidade e percebe como Derrida se tornou comum nas igrejas, porque o pecado deixou de ser pecado, irmãos. A gente acabou deixando de falar a respeito de algumas questões que são viscerais da palavra de Deus, porque assim, fulano de tal tem um dízimo maravilhoso, eu não posso perder. Se eu perder aquele dízimo ali, como é que nós vamos ver enquanto igreja? Como é que eu vou receber o meu salário? E a gente
vive a partir de um propósito que eu desenhei no meu coração e não a partir do que a palavra de Deus diz do que é certo para mim, o que é certo para minha família, o que é certo para o povo de Deus. O que tem que ser adaptado é o método, a mensagem é a mesma. Como eu vou pregar o evangelho, se é com microfone, se é sem microfone, se eu vou falar com 3 pontos, se é com um ponto só, se eu vou falar contando história, se é sem contar história, se eu vou falar baixinho, se eu vou falar mais alto, se eu sou engraçado, se eu sou sério, isso é você que vai descobrir. A grande questão é que a mensagem de Deus tem que ser falada da mesma forma em todo tipo de idioma, em todo temperamento. Ela não pode ser manipulada ao meu bel prazer. Não sou eu que tenho que não é a palavra que tem que se adaptar a mim, sou eu que tenho que me adaptar a ela. E a gente olha para essa realidade e a gente precisa compreender, irmãos, de verdade, que quando nós mergulhamos no saber de Deus, quando nós caminhamos de mãos dadas com a intimidade do Senhor, nós não nos tornamos pessoas melhores. Nós nos tornamos pessoas como Jesus. E Jesus era tão simples que Judas teve que dar um beijo no rosto para ele ser conhecido no meio da multidão. Quando nós caminhamos com Jesus, lendo a sua palavra, quando a palavra começa a gerar não apenas conhecimento, mas a gerar vida na minha história, eu compreendo que eu não me torno um juiz, um algoz. Fulano está fazendo alguma coisa errada, então ele tem que ser punido. A palavra de Deus nos diz que quando nós começamos a meditar na palavra, nós começamos a nos transformar em pessoas como Jesus. E Jesus, irmãos queridos, era o amor encarnado. Se Jesus estivesse vivo entre nós, muitas igrejas não o aceitariam como membro. Porque você já imaginou? Uma prostituta pega em adultério, nua, tendo relação com um homem casado. O que você pensa de uma mulher dessa? E Jesus ama essa mulher e dá a ela uma outra oportunidade. E ao invés de dar um chicote e dizer que ela merecia sofrer porque estava destruindo um lar, Jesus olha para ela e fala assim: vá e não peques mais. Em João 13, versículo 33, nós lemos: nisto vos conhecerão que são minhas testemunhas, quando vos amardes uns aos outros. À medida em que nós mergulhamos na palavra de Deus, à medida em que nós aprendemos a meditar na palavra de Deus, nós vamos compreender que nosso trabalho aqui na vida não é julgar, mas é amar. Nós vamos entender que a palavra aponta para Jesus, e essa palavra vai nos transformar de dentro para fora. E com isso, meu irmão querido, eu não quero que você pense que nós vamos flertar com o pecado, de forma nenhuma. Jesus jamais faria isso. Mas isso depende muito da forma como você lê a palavra de Deus. Porque se você lê como um leigo, você vai adquirir conhecimento. Você está em busca de conhecimento. Quem lê como um fariseu está em busca de poder e autoridade. Agora, quem lê a Bíblia como discípulo está em busca de humildade. Porque reconhece que é um pecador, que não merecia o amor de Deus, mas que dia após dia precisa ser transformado à imagem e semelhança do nosso Salvador. E qual é a dificuldade de nós lermos a Bíblia? Se está escrita no nosso idioma, né? Hoje tem até aquela nova tradução na linguagem de hoje que facilita o entendimento. Qual é a dificuldade de nós pegarmos a palavra e colocarmos essa palavra que nós sabemos que é regra de fé e prática para transformar nossa vida segundo a imagem e semelhança de Jesus? Por que nós não fazemos isso?
Uns por preguiça. Porque nós vivemos a época do fast food, né? Você entra na fila do caixa, em 1 minuto você quer ter seu lanche pronto e ir embora. E essa é a religião que muitos querem. Eu não quero ler a Bíblia. O pastor está lá para isso, ele ganha para isso. Então eu vou à igreja, ele prega, eu ouço e vou embora. Acabou. Eu não preciso ter uma relação com Deus. Eu não preciso ter uma vida vigorosa de busca pelo conhecimento. Eu não preciso criar o hábito diário de mergulhar no conhecimento de Deus. Tem alguém que faça isso, ele me diz, e aí eu vou embora. E a gente olha, irmãos, a diferença, por exemplo, do que acontecia com os crentes de Bereia. O apóstolo Paulo pregava e a galera estava como? Assim, ó. Você consegue imaginar isso, irmãos? O apóstolo Paulo, não é o pastor Reginaldo que estava pregando, era o apóstolo Paulo que pregava. E o pessoal lá assim, ó, vamos ver se esse malandro aí vai vacilar em alguma coisa, porque a palavra está aqui na minha mão. Não tenha preguiça. Esforce-se, porque essa palavra não vai melhorar a sua vida. Ela vai mostrar a você algo que você sequer imagina que tem que ser feito. Alguns não leem por intransigência. Tem muita gente que é dona da verdade. Comprou a verdade, já autenticou em cartório, e a sua palavra é a certa. E aí quando ouve a palavra de Deus, que entra em choque com aquilo que está aprendendo, você assim, não, isso aí eu não consigo viver. Isso é demais para mim. E seja porque teve uma criação secular ou teve uma criação aqui dentro da igreja, tanto faz. É aquele que diz assim, ah não, eu tenho sangue, não sei se é português, italiano, eu tenho sangue quente, então vai tomar banho frio. Ah não, pisou no meu calo, você faz o que, meu irmão, se pisa no seu calo? Ah não, eu sou muito bonzinho, mas não pisa no meu calo, eu tenho uma enorme dificuldade de perdoar. Falei, pô, então o que você lê não está gerando vida no seu coração, só gera informação. E muitas vezes as pessoas chegam aqui na igreja e querem ouvir apenas aquilo que lhes agrada. Quando ouve uma palavra que confronta, fecha o ouvido. Não, isso não é palavra de Deus, porque está confrontando aquilo que eu acredito. Irmãos, nós lemos semana passada, nós estudamos semana passada, né, o nosso seminarista Roger, 6, verso 14, diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E algumas pessoas pensam assim, mas pastor, como pode isso? Eu falei, mas pode porque Jesus veio e morreu em nosso lugar. Mas quer dizer então que não vai ter mais punição? Aí a gente fala assim, não. E ficam com raiva. Não, mas não pode. Pode, irmãos, porque nós merecíamos o mesmo que os outros. Nós merecíamos a morte eterna. Mas foi a misericórdia de Deus enviando Jesus para nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Nós não merecíamos. Ah, não, isso não. Não vou aceitar de jeito nenhum. Algumas pessoas têm dificuldade de ler a palavra por medo, porque sabem que existe uma expectativa, né? Naquelas pessoas que querem conhecer a Deus meditando na sua palavra. Lembra da cadeira de balanço do Bill Hybels? Né? Aquele vídeo é de chorar. De chorar. E a parte mais forte para mim é quando o pastor chega para ele e fala assim, né, ele diz que tinha tomado coragem é a palavra certa, né? Mas tinha que aceitar o desafio de acordar meia hora mais cedo para ficar aquele tempo conversando com Deus.
E ele estava fazendo aquilo ali há 6 meses, se eu não me engano. E aí o pastor pergunta para ele: o que isso tem mudado na sua vida? E a esposa corta a conversa. Agora isso que vai responder sou eu. Hoje, ele é um marido mais amoroso e é um pai melhor para os nossos filhos. A esposa interrompe a história. Mas provavelmente, por conta disso, ele perdeu alguns negócios para ter mais tempo com seus filhos. Provavelmente por conta disso, ele não conseguiu galgar os seus degraus da escalada social. Tem um filme com Adam Sandler chamado Clique. É um controle remoto que tem o poder de avançar a vida, de voltar, né? E aquele controle remoto, ele modifica as ações da sua vida, né? E ele acha aquilo maravilhoso, porque quando ele está numa discussão com a mulher dele, ele aperta o avançar, né? Aí a mulher está lá falando, e ele está quietinho ali e tal, e ele avança a vida dele, e ele consegue modificar a vida dele do jeito que ele acha melhor, e ele percebe que ele chega ao fim da vida, um homem rico, mas os seus filhos não o reconhecem mais como autoridade, e a sua esposa acabou se divorciando e casando com o professor de natação do seu filho. E ele olha para trás e vê assim, cara, o que eu faço? E ele não consegue de jeito nenhum mexer no controle para refazer aquilo, a bobagem que ele tinha feito. E a palavra de Deus não quer te constranger a mudança. Não vai te levar a você ter medo dessa relação com Ele. Mas muita gente vai se opor ao exercício da misericórdia e da piedade, porque isso demanda tempo, demanda mudança de vida, demanda botar a mão no bolso. E algumas outras pessoas, porque conhecem outras verdades, né? Filosofia, psicologia, aquelas letras que enchem a mente, mas não preenchem o vazio do coração. Eu acho que, se eu não me engano, foi Pasteur que falou que existe um vazio no coração do homem que só é preenchido pela palavra de Deus. Você se identifica com algum desses problemas? Caminhando para a conclusão, irmãos, há um professor de teologia chamado Michael Kruger. Ele é pastor do Reformed, né, teológico reformado, seminário teológico reformado lá da Carolina do Norte. E ele conta uma história muito interessante. Cada geração vive o confronto de filosofias que querem diminuir a importância da palavra de Deus. Nós não somos a primeira geração que vive isso. Ele fala, isso começou lá no Éden, quando Deus falou para Adão e Eva, não come da fruta, porque se comer vocês vão morrer. Aí a serpente falou para eles o quê? Não, que é isso, rapaz? Certamente não morrereis. E aí o professor Kruger fala assim, o que Adão e Eva tinham que ter feito? Sentado para deliberar a respeito das duas palavras, qual que era melhor? Será que eles tinham que provar de verdade para saber se aquilo que Deus estava falando era verdade? Será que existia uma terceira verdade que poderia ser colocar as duas outras em xeque? O que Adão e Eva tinham que fazer diante dessas duas verdades? E olha que resposta interessante que ele dá. Cadê? Não se engane. A queda não foi apenas uma questão de Adão e Eva não terem comido o fruto. Perdão, Adão e Eva terem comido o fruto. Na sua essência, a queda tratou-se de o povo de Deus ter rejeitado a palavra de Deus como padrão máximo para toda a vida.
Deus tinha dado uma palavra. Adão e Eva falaram assim, mas tem coisa melhor. E foram ouvir uma outra palavra. Meu irmão querido, use a bússola para a sua vida. Pegue a palavra, medite nela, de dia e de noite, para que ela aponte a direção que o seu casamento, para que os seus filhos, para que o seu trabalho, para que a sua saúde, porque a Bíblia dá resposta para tudo aquilo que é relevante. Crie o hábito de ser amigo da Escritura. Venho falando isso para vocês aqui constantemente. Não é fazer isso uma vez, uma semana, mas é diariamente. Quando eu estava no seminário, já contei essa história para vocês também. Um professor perguntou assim: quem já leu aqui a Bíblia inteira? Estava no seminário, no meio do seminário. Os 3 ou 4 levantaram a mão. E eu não era um desses 3 ou 4. O bom Deus teve misericórdia da minha vida. Essa história mudou. Já li a Bíblia toda várias vezes. Mas eu confesso que só nos últimos anos, através de uma leitura, onde eu passo a saborear, sabe, esse tempo com Deus, é que essa palavra ganhou um sabor diferente na minha vida. Nós vamos encontrar, sem a menor sombra de dúvidas, muitos pensamentos e muitas verdades que vão encher os nossos olhos de desejo e encher o nosso coração de esperança. Mas só uma palavra te conduz à vida eterna. Só uma palavra te conduz à verdade e à vida. E esse caminho é o Evangelho de Jesus Cristo. O mundo está como está, porque a palavra não se tornou verdade no coração de cada um dos discípulos de Jesus. Quando nós começarmos a ler a Bíblia, não apenas para adquirir conhecimento, mas para uma profunda transformação, isso vai gerar mudança na nossa casa, no nosso bairro, na nossa igreja, por onde nós passarmos. Porque as pessoas vão ver em nós a face de Cristo. E nós vamos exalar aquele bom e agradável perfume de Jesus. E a paz que excede todo entendimento, e o amor que só tem quem conhece a Jesus, será comum ao nosso redor. Você entende como é definitivo essa caminhada em relação à palavra de Deus? Fecha teus olhos, fica alguns instantes conversando com o Senhor. Converse: Senhor, eu tenho lido a Tua palavra, eu não tenho lido a Tua palavra, eu não tenho entendido. Eu quero que essa palavra transforme o meu coração numa pessoa melhor, para que todos os dias eu caminhe cada passo mais adiante para me tornar uma pessoa como Jesus. Converse com o Senhor. vestes no sangue lavei,
Senhor, esse é o desejo do nosso coração, que o nosso rosto transpareça a tua glória, que meditar na tua palavra seja algo comum, seja um hábito diário em nossas vidas. Permita, Deus, que nós firmemos um compromisso novo contigo, de ter um tempo maior com o Senhor, de saber que muitas verdades vão querer nos seduzir para longe da tua presença, que muitos afazeres vão roubar ou querer roubar o tempo com o Senhor. Mas nós compreendemos, Pai, que o fato lá atrás de homens de Deus não terem se deixado levar por medo, por constrangimento, mas continuaram firmes nessa decisão da tua palavra sendo a tua voz soprada aos nossos corações. Que haja no nosso coração a mesma expectativa de abrirmos a tua palavra não apenas para adquirir conhecimento, mas de sentir o sopro de Deus falando conosco, para que dia após dia nos tornemos pessoas como Jesus, para que aonde quer que estejamos, Pai, ali tu ministra através de nós a tua graça, a tua justiça, para que vejam através de nós o nosso Senhor. E assim, em tudo, ao teu nome daremos glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé. 5h30 a nossa live, 6h15, 6h20 a nossa escola dominical, tá bom? Meu irmão querido, que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as maravilhosas e insubstituíveis consolações do Espírito Santo